olha só, gente, hoje no nosso quadro da Unimed Costa Oeste, né, vamos falar aí sobre AVC. O nosso convidado é o neurologista, né, cooperado aí da Unimed Costa Oeste, Dr. Carlos Rocha Júnior. Ele está aqui, vai interagir com a gente, explicar um pouquinho sobre AVC. E você de casa que quiser interagir com a gente também, vai lá, 459-925-4747. Quero a sua participação junto com a gente aqui no nosso Ver Mais. Em primeiro lugar, boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Nós que agradecemos aí também, né? Porque a gente sabe que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, que são momentos, segundos ali que pode salvar uma vida, né? Sem dúvida. E eu queria que você começasse então explicando pra gente o que é esse AVC que assusta tantas pessoas, Carlos? O AVC é uma doença muito grave, né? Infelizmente, uma das causas de morte, de maior mortalidade no mundo todo, em muitos países, né? E a palavra AVC, a sigla AVC, é das primeiras letras de acidente vascular cerebral. Então, infelizmente, é uma questão de saúde pública, né? No Brasil, mais de 100 mil mortes por ano acontecem por conta dessa doença. Então, a gente tem que cuidar para prevenir e para tratar adequadamente, com certeza. Carlos, e os jovens, eles também podem ter AVC? Porque geralmente a gente pensa em AVC, uma pessoa já de idade, já está acontecendo muitos casos, os jovens podem ter também? Infelizmente é uma doença que pode acometer desde o bebezinho, já dentro da barriga da mãe, até a última idade, né? Até a idade mais avançada. É lógico que ela tem uma prevalência maior a partir da quinta, sexta década de vida. Ela aumenta um pouco também com o passar do tempo. Quanto mais idade, maior o risco de ter um AVC. Mas infelizmente pode acometer desde crianças, jovens, adultos, idosos. Ela é uma doença bastante frequente em todas as idades. E assim, a pessoa teve um AVC, Carlos, foi feito o tratamento, ela melhorou, ela pode ter novamente também no mesmo local, pode ser em outro local, acontece isso? Pode sim. Vou dar um exemplo de arritmias cardíacas, como é o caso da fibrilação atrial. Então, tem algumas pessoas que por conta dessa outra doença formam coágulos dentro do coração. E esses coágulos podem sair mais de uma vez desse local, caminhar na circulação e obstruir uma artéria do cérebro. Então, uma pessoa que já teve um AVC pode ter outro, infelizmente. Carlos, eu sei também que existe dois tipos de AVC, né? É o isquêmico e o hemorrágico. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença deles também, para as pessoas entenderem dessa diferença ali. Tá legal. Isquemia é a palavra que a gente usa na medicina para caracterizar quando falta a circulação, falta oxigênio em determinado tecido, né? E hemorrágico é mais fácil da gente entender, compreender que é uma hemorragia. Então, um acidente vascular isquêmico, na maioria das vezes, é quando você obstrui a artéria, aquele vaso sanguíneo que está levando o sangue em direção ao cérebro, né? E dessa obstrução falta circulação, falta oxigênio e o tecido infarta, né? Então, esse é o acidente vascular isquêmico. E o acidente vascular hemorrágico é quando acontece uma ruptura, um rompimento de um vaso semelhante, normalmente uma artéria, e acaba sangrando para dentro do tecido cerebral. Então esse seria o acidente vascular hemorrágico. E o que causa o AVC hemorrágico? Tem um agravante ali que pode acontecer esse tipo de AVC? Sim. A hipertensão arterial, né, a pressão alta, é infelizmente uma grande vilã desse tipo de acidente vascular. Então, quem é hipertenso tem que tomar bastante cuidado. Ao longo do tempo, as artérias vão sofrendo uma degeneração por causa da pressão alta e pode se romper essa artéria e sangrar para dentro do cérebro. Existem outras doenças também do vaso que podem fazer com que ele fique mais frágil e se rompa. Por exemplo, os aneurismas cerebrais, né? As malformações, que são defeitos dos vasos que a pessoa já nasce com ela, e à medida que ela vai envelhecendo, o vaso fica mais frágil e pode romper. Essas seriam, acho que, as principais causas da hemorragia, do acidente vascular hemorrágico. E agora já do AVC isquêmico, o que pode causar? O acidente vascular isquêmico é causado, na maior parte das vezes, por acúmulo de gordura nas artérias, né? A doença da aterosclerose. Isso pode acontecer em outros órgãos, é comum também no coração, né? Todo mundo conhece bem a doença do infarto cardíaco e ela é semelhante no cérebro. Então, uma das causas da isquemia cerebral é a aterosclerose, vai formando gordura, vai obstruindo os vasos sanguíneos e quando ele acaba ocluindo de vez, você tem a doença instalada. Outro fator que pode levar ao acidente vascular isquêmico são as embolias.
Então são as doenças, por exemplo, no coração, formando coágulos dentro das câmaras do coração, e aí em determinado momento esses coágulos saem dali, caminham e obstruem lá a circulação, causando o AVC. Carlos, e assim, os sintomas do isquêmico e do hemorrágico, eles se diferenciam ou não? Não, eles são muito semelhantes. É muito difícil você diferenciar uma isquemia de uma hemorragia pela parte clínica, pelos sintomas. Existe uma tendência a eles serem mais rápidos e mais graves nas hemorragias, mas é praticamente impossível você separar uma condição da outra pelo sintoma, pela clínica, é difícil. A gente faz essa separação normalmente pelos exames, né? Pelas imagens e tudo. E por isso que a gente fala que é importante até as pessoas fazerem os exames periódicos também, né, Carlos? Como você falou, pelo exame que vai descobrir ali também. Então, descobrindo com o tempo, é mais fácil você curar também, né? Ou evitar também, né? Com certeza. Isso é um hábito que se tornou bastante comum nos cardiologistas. Então, as pessoas hoje estão bastante acostumadas a visitar o cardiologista para fazer esse tipo de exame de prevenção, né, esses exames periódicos, e hoje cada vez mais a gente tem incentivado as pessoas a procurarem os neurologistas pelo mesmo motivo, né, para através da história da pessoa a gente levantar o que ela tem de risco e já fazer os exames de prevenção, que é sempre mais fácil você prevenir do que remediar, com certeza. Com certeza, né? E o público está interagindo, tem pergunta aí, Carlos. Ó, quem tem colesterol alto é muito propício ter AVC? É a Eliane de Cascavel que está perguntando para a gente. Joia. Então, Eliane, infelizmente, as gorduras sanguíneas a gente tem que ficar de olho nelas, né? O colesterol, o triglicéride. Quem tem colesterol alto e triglicéride alto tem que se tratar por conta do que eu falei, né? Da aterosclerose, que é a doença que faz a formação daquela placa de gordura, né, dentro do vaso. Essa placa vai aumentando, vai se inflamando, até que acaba obstruindo o vaso e levando à isquemia. Então, quem tem colesterol alto tem que cuidar bastante disso. Doutor Carlos, e quais que são os sintomas, assim, os sinais para as pessoas ficarem em alerta, até para quem está próximo dessa pessoa perceber ali que alguma coisa está errado, para ter esses cuidados? Em vários países nós fizemos campanhas, né, de prevenção. Aqui no Brasil nós usamos o SAMU para as pessoas se lembrarem, né, da urgência. Então a palavra SAMU, a gente pode pegar as iniciais da palavra SAMU, então S de sorriso. Então, se você nota que a expressão facial da pessoa ficou diferente, ela não consegue movimentar os dois lados do rosto da mesma maneira, né? Um lado mais paralisado que o outro. A de abraço, então a pessoa não consegue muitas vezes manter o braço numa posição mais elevada, um lado normalmente está paralisado, né? M de mensagem. Então, é muito comum o sintoma de alteração da fala, da linguagem, a pessoa não conseguir falar, e U de urgência. Então, se uma pessoa não consegue sorrir ou está com um defeito de movimentação do rosto, não consegue levantar os dois braços ao mesmo tempo, tem um lado paralisado e não está conseguindo se comunicar, falar, a gente orienta rapidamente levar para o pronto-socorro. É lógico que o acidente vascular tem mais sintomas do que isso, né? Por exemplo, se a pessoa tiver uma obstrução de uma artéria na área visual, a alteração súbita da visão, né? Uma amaurose que a gente chama, pode ser um sintoma inicial de um AVC, mas esses são os mais comuns, com certeza. Doutor, e assim, todo AVC, ele pode deixar sequelas? Não, nem todo AVC deixa sequelas, Mauro. Se for uma artéria pequena que é obstruída, numa área que nós dizemos pouco eloquente, né, que não tem uma função muito importante no cérebro, você pode ter essa isquemia, por exemplo, e as outras áreas vizinhas assumirem aquela função e a pessoa retornar totalmente ao normal. A mesma coisa em hemorragias. Existem pequenas hemorragias com volume baixo, que muitas vezes, na hora que a pessoa tem a hemorragia, tem algum sintoma e com o passar do tempo ele desaparece. Então depende muito da intensidade, do tamanho da área que foi machucada para você ter as sequelas. Mas na maioria das vezes, infelizmente, as sequelas ocorrem.
E quais que seriam, doutor, essas sequelas que ocorrem? Então, tantas quanto são as áreas do cérebro que são machucadas, né? Mas o mais comum é a pessoa ter problema da movimentação, né? Ficar com um lado do corpo paralisado, um lado do rosto paralisado, ter alterações de visão, né? Perder a visão, ter dificuldades para falar, para engolir, então e alterações da consciência, né? Então essas são as sequelas mais comuns do acidente vascular, infelizmente. Eu fico, né? Mas tem mais pergunta aí. Opa. O povo está interagindo. Eu gosto assim, gente. Sou hipertensa e também tenho descontrole no sistema nervoso. Isso contribui para um AVC? É a Maria, da cidade de Toledo, que está perguntando para a gente, doutor. Com certeza, Mauro. Então, Maria, você deve ficar de olho aí na tua pressão, né? Fazer medidas periódicas. Tem gente até que tem aparelhinhos em casa para medir a pressão, né? E tá sempre controlando. Antigamente nós éramos mais permissivos, assim, achávamos que 13/9, 14/10 era uma pressão razoável, mas hoje a gente sabe que não. O ideal é que ela fique o mais próximo de 12/8 possível, né? Porque a hipertensão sem dúvida, um dos principais, se não o principal fator de risco para o AVC. E a questão do nervosismo, pelo que eu entendi ali, né, ansiedade, essas alterações da emoção podem manter a produção dos hormônios ruins, né, como é o caso da adrenalina, e aí a pressão ela acompanha a quantidade de adrenalina da gente e sobe. Então, se você tiver também alguma alteração desse tipo, ansiedade, nervosismo, né, deve procurar um profissional da área das emoções, um psicólogo, um psiquiatra, e tratar, que ajuda bastante também a controlar a pressão. Isso aí, nesses últimos 2 anos não foi fácil controlar isso, né, doutor? Exato. Essa pandemia. Agora está voltando ao normal, mas as pessoas ainda estão um pouquinho assustadas. Judiou, né? Muito, com certeza. Tem um recadinho ali. Olá, Mauro, eu sou muito grato ao Dr. Carlos Rocha. Ele me salvou por 2 vezes em janeiro de 2022, quando tive 2 AVCs. Estou aqui super bem e sem sequelas. Célia Correia. Célia, inclusive, trabalha em casa. Célia, obrigado pelo carinho. Isso é muito importante também, né, doutora? É muito bom. Essa é a grande recompensa, eu acho, que de nós da área da medicina, né? Saber que o nosso trabalho pode influenciar para que a pessoa pudesse viver mais, pudesse viver melhor, né? Voltar a interagir com a sua família. Esse, com certeza, é a principal recompensa, com certeza. É isso aí, é muito bom ver você bem também, Célia. Obrigado pelo carinho e ficar acompanhando a gente à tarde aí também. Doutor, mas existe tratamento para AVC? Como que funciona? Existe sim. E quanto mais rápido a pessoa for levada a um serviço de saúde, melhor, né? Então, o tempo é muito importante. A cada minuto que passa, nós perdemos mais de 1 milhão de células do cérebro, né, para o acidente vascular. Então, toda vez que houver uma suspeita, tem que ser rapidamente levado para o hospital. O acidente vascular isquêmico, ele tem uma indicação de você usar primeiro, quando possível, uma medicação que dissolve esse coágulo. Então, a gente chama isso de trombólise endovenosa. Então, pela veia, a gente injeta uma medicação que em muitos casos é capaz de dissolver esse coágulo e restabelecer a circulação. Quando isso não é possível, a pessoa não pode receber essa medicação, ou fez uma cirurgia recente, ou tem alguma contraindicação, nós podemos levá-la para uma hemodinâmica, né, que é uma sala onde se faz cateterismo, e da mesma forma como a gente faz o cateterismo cerebral, pode ser feito uma retirada desse coágulo, né, de maneira mecânica ali, pelo próprio catéter a gente consegue aspirar e restabelecer a circulação em muitos casos. E no caso da hemorragia, a mesma coisa, né? Muitas vezes a pessoa pode ter que sofrer uma cirurgia para drenar essa hemorragia, e se for, por exemplo, um aneurisma, ela pode ser tratada tanto por via endovascular, por dentro do vaso sanguíneo, com cateterismo, como por cirurgia. Então o tratamento passa por essas fases. Gente, que é importante esses bate-papos nessa tarde, né? Mas você sabe que o nosso tempo aqui é curto, mas a gente vai deixar aberto aqui o espaço. Vocês ficaram com dúvida, pode mandar as perguntas. Se quiserem mais saber mais sobre AVC também, é só mandar pra gente, que a gente convida novamente o Dr. Carlos Rocha para estar aqui com a gente, que ele tem consultório ainda hoje à tarde. Dr. Carlos, obrigado, gratidão, um bom retorno aí para Toledo. Eu que agradeço, e venha mais a oportunidade. Aqui a casa de vocês. Muito Gratidão. obrigado, sempre que precisar estamos à disposição, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço.